Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Hoje a nossa mesa é muito especial. Eu sempre falo isso no começo, mas hoje o nosso tema é a adoção. E é com muito carinho que eu trago esse tema para o Mulheres UOL, para mulheres que estão passando, para as mulheres que já passaram e se identificam, e também para aquelas que sonham e querem entender um pouco mais desse universo, a motivação, como é, ser mãe de uma criança adotada, enfim, como é que é esse sentimento, como é que forma esse amor. E eu acho que vocês têm muita coisa para passar. Eu sou zero nesse assunto, eu nunca pensei, eu nunca me informei, eu realmente estou aqui como ouvinte e aprendiz totalmente, e quis muito trazer esse tema, porque foi um dos temas mais pedidos na nossa caixinha lá de perguntas das mulheres, querendo saber sobre isso, Então, acho que a gente vai ter muito para agregar aí na vida de mulheres. E hoje a gente está aqui com a Maria, mentora, professora universitária. Ela disse assim, eu falo esses dois porque eu amo demais, Então vamos honrar. Ela tem 6 filhos, sendo um deles... 2 biológicos. 2 biológicos e 4 adotados. A Mi, que é uma produtora de eventos, que eu conheço há bastante tempo, criativa, colorida, que ama encanto. Ela tem 3 meninos. Isso. Um mundo azul. Completo. E agora está num processo aí de adoção, se encaminhando para o final, e vai receber a sua bebê. Linda. E isso está sendo bem recente, então, assim, ela tem coisas para falar que estão à flor da pele, Depois de 7 anos, então, acho que tenho alguma história para compartilhar. Ai, que lindo. E a Etienne, que eu fiquei treinando o nome para não falar errado. Falei certo? Falou errado. Etienne. Etienne. Ai, gente. Etienne, treinadora comportamental, também professora universitária. E ela é mãe de uma filha adotiva, que é a adoção tardia, que a gente estava conversando, que a Maria também passou por essa questão. E de uma relação homoafetiva, que eu acho que são 3 visões totalmente diferentes. E complementares. Que mostrando que o amor tem todas as formas, Ele é o amor. Só que ele é construído. Então eu quero começar com essa mãe de 6 filhos. Conta essa história pra gente, Maria. Então, a motivação, que é a palavra que você falou. Por que adotar, sendo que eu já fui tão abençoada, sendo mãe de um casal biológico? Então, eu tinha já o Vitor e a Sofia. O Vitor com 6 anos, a Sofia com 4. E em um Natal, eu fui comprar o presente de Natal dos 2. E nesse momento, eu gastei um valor financeiro bem elevado para os 2. E eu falei, cara, isso não está me fazendo bem. Eu vim de família tão humilde, ralei tanto, para hoje, ao invés de eu estar dando bem material, eu estar dando outro tipo de vida para meus filhos, que valorizem outras coisas. E nessa saída da loja, eu encontrei uma senhora saindo de uma loja bem simples. Na época era R$1,99, não sei se vocês lembram. Ainda tem. Ela saía da loja. Agora é tudo 10, 10. A inflação chegou. Saindo da loja com 3 crianças e os 3 com bonequinho e carrinho de plástico na mão, mas pulando. E ali certificou, que eu não queria ser uma mãe de bens materiais. Eu queria dar para os meus filhos outros valores, principalmente valores humanos. E naquele dia eu tive a ideia de adotar uma menina mais velha que os 2, para que elas pudessem, para que ela pudesse se sentir parte, cuidando, sabe? Então o Vitor tinha 6, eu pensei em uma de 7, 8, assim, que fosse a mais velha, não muito velha, criança. E eu comecei um processo e num certo dia... Isso tu tinha quantos anos, Maria? Eu tinha 31. Com 31 mesmo, eu passei de mãe de 2 para mãe de 6. E não foi tarefa fácil, foi muito difícil, mas a palavra que define é o amor. Eu não saí para adotar 4, eu saí para adotar uma menina mais velha que o Vitor e a Sofia, e foi assim que eu fiz o meu processo. Só que eu cheguei no abrigo, eu conheci essa uma menina. Eu nem fui chamada para conhecer, eu fui fazer um trabalho, e eu fui fazer um trabalho voluntário, que eu sempre fui envolvida numa casa. E chegando nessa casa, essa menina começou a me olhar.
E aí ela foi jantar e ela não parava de me olhar. E eu disse, o olho dela é igual ao da Sofia, porque daí tu já começa a criar coisas, né? Encontrar. E aí ela terminou a janta, veio correndo pro meu colo e eu perguntei para ela, tu quer passar um final de semana com a tia? Daí ela disse, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs, elas podem ir? E ali começou o meu... eu não sei, não é luta, não é nada disso. É algo que tu acha que tu não tem condição de fazer, mas que tu vai lá e tu faz, e tu olha para trás, tu diz assim, nossa, eu tomei a melhor decisão da minha vida, eu não poderia ter feito nada diferente do que eu fiz. Elas tinham quantos anos? 6, 9, 12 e 14. 1 ano e meio após a adoção, eu perdi a mais velha, com 14 anos, com problemas respiratórios muito sérios e uma medicação tomada de forma errada. E isso eu já conhecia, o problema dela, derrubou a nossa vida. A gente morava na casa dos sonhos, no lugar dos sonhos, a gente deixou tudo para trás e foi embora para outro lugar onde as crianças pudessem ser mais felizes. Eu sofri muito, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu olhava para os 5 e eu pensava, ele só tem eu e o Fábio, e eu sei que a mulher é mais forte, e eu fui lá e fui a mãe forte que eles precisavam. Teve dia que eu chorei, teve dia que eu gritei, teve dia que eu disse eu não vou dar conta, mas não teve nenhum dia que eu falei assim, eu vou devolver ou eu me arrependi. Não existiu. Então, a nossa história virou livro, virou documentário. É uma história para guardar no coração, eu acho. Eu também, eu não posso. Mas não é para chorar. É para gente pensar assim, né? As minhas meninas, a mãe delas se matou, o pai morreu com bebida alcoólica e ficaram as 4 e um irmão mais velho que era dependente químico, que chegou a colocar fogo na casa onde as meninas estavam, tal. Então, o que eu falo da alegria e do amor que a gente acabou de falar, que você acabou de falar do amor, né? Que bom que no mundo tem pessoas ainda como a gente, porque não é a Mariá. Né? Eu já ajudei mais de 100 crianças a saírem do abrigo. Eu amo ajudar casais homoafetivos a adotarem. Eu tenho tantos que eu já ajudei, que se tu me pedir um nome, eu não vou lembrar de todos, mas muitos marcaram meu coração e adotaram um, depois voltaram a adotar o outro, e com o mesmo amor de uma família tradicional. Porque que é uma estigma, família. Né? É um estigma. É uma família. Para nós, assim... Deixa eu pedir para te falar um pouquinho mais próxima, para ti não... Porque é um estigma, né? A maioria das pessoas que passam por relações, por exemplo, homoafetivas, já tem uma noção de, já sou rejeitado da sociedade, ou já sou visto por uma forma diferente, então será que vão me aceitar? Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre fui muito bem resolvida e muito decidida no que eu queria, mas eu entendo sim que é muito importante ter pessoas como tu apoiando esse movimento. E muitos casais, como você, me perguntavam assim, Mariá, mas eu sou homoafetivo, tem algum problema? Eu falo assim, o teu amor é diferente de uma família tradicional? Daí ele falou, não. Daí eu disse, então pronto. O que as crianças precisam é só amor. Elas não querem... o dia que a casa caiu para mim, foi o dia que a minha filha falou numa entrevista, porque a gente nunca sabe o que está no coração de uma criança, né? E ela falou assim, agora eu tenho uma cama quentinha para eu dormir, eu tenho comida. Não era a casa linda que a gente tinha antes, não era nada, porque a gente era lá no topo e quando a Anne faleceu, a gente foi morar numa casinha que era todo mundo amontoado e deixamos a nossa casa para trás, alugamos e fomos para um outro lugar, depois a gente vendeu, porque Mas não deu eu mais pra posso te voltar. perguntar o porquê, tipo assim, por conta do tratamento, alguma coisa que vocês Da tiveram Anne? que abrir a mão Anne foi e mudar de padrão ou não? Do tratamento de... Eu queria saber por que tu, tipo assim, por que vocês A gente mudaram mudou de casa. de casa, porque ou as de padrão crianças de não conseguiram mais morar na mesma casa que a irmã morava. Então, eles falavam assim, mãe, eu vi a Anne
Mãe, ela... E eles talvez viram mesmo, porque eles brincavam. Eu tirei tudo de dentro de casa. Onde tinha móveis, virou tudo encostado na parede. A casa era um verdadeiro campo. Ele subiu na poltrona e correu de um lado para o outro com aquela poltrona. Era puff, estourava puff, juntava... A casa virou um parque de diversões. E eu nunca liguei para isso. Eu também não. Sabe? Assim, eles brincaram muito. E aí a Anne já não estava mais. E a Anne era a irmã mais velha. E ela, para cada um de nós, ela tinha um nome, né? Era a mãe guerreira, o mano gato, não sei o quê. Então, ela tinha um vínculo muito forte com todos. E durante a vida delas no abrigo, a Anne foi a irmã que cuidou. Ela apanhou muito no abrigo, porque tinha essas questões de adolescente bater em adolescente. Mas ela apanhava para defender as irmãs. Então, ela era muito protetora. Tanto que, quando eu adotei, o juiz não deixou eu trazer todas no mesmo dia. Eu adotei 2, depois eu roubei uma terceira para ir passar um final de semana, daí a gente fez a documentação e ele aceitou, né? Quando a gente decidiu que era as 4, ele não acreditou, porque ele achava que eu não ia dar conta. E eu me encontrei com ele há pouco tempo atrás, eu falei para ele como elas estavam, ele ficou muito feliz. Então, é sobre essas coisas. O da Anne foi da gente mesmo, do amor por ela. Não consegui mais viver dentro da mesma casa, que todo mundo chegou. Vocês sabe? ficaram 1 ano todos juntos? 1 ano e 5 meses. Todos juntos. Aí agora nós somos família de 5, né? Mas Isso faz quanto tempo que vocês que adotaram? 16 anos. Nossa! A minha filha mais velha, que não é a que faleceu, a Anne teria 30, a Elô tem 28. Nossa, é uma... É 28, É uma 25, É uma vida, não é uma coisa assim... 23, 22 e 20. Uma das perguntas que eu te faria, tu já falou, né? Que é se houve algum momento de arrependimento. E tu disse Nunca. um não veemente, né? E eu acho que a segunda seria... Como que foi essa adaptação familiar? Legal. Os teus filhos eram pequenos, Sim, né? mas Eles eles aceitaram entendiam. desde sempre elas como irmãs? Como que eu fiz? Eu fiz a condução já nesse processo anterior. Na época eu ainda não estudava coach, eu fui estudar depois, né? Mas os livros do Augusto Cury me ajudaram muito na época a educar meus filhos. E o processo era assim, eu falava, Vitor e Sofia, a gente vai trazer mais irmãzinhas para nossa casa, oba, 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 né? E um já ficava, porque eu sempre fui muito de estar em projeto voluntário, meus filhos se criaram nesse meio, só que eles eram muito crianças. E aí eu falei assim, a gente pode ter até 4 irmãzinhas. E aí eu quero que o Vitor escolhe 2 e a Sofia 2. Para a gente ter uma familhona, uma família grande, para brincar bastante, blá, blá, blá. E aí, durante esse processo de adaptação, que durou só 2 meses no abrigo, foi muito rápido. Era a adoção tardia, normalmente é rápida, não é 7 anos, né? É rápido. Adoção tardia, de 4 irmãs, sai, vai, porque Primeiro não tem da nenhum fila, louco né? que quer Primeiro isso. da fila. Não tem nenhum louco que quer fazer isso hoje em dia, né? Vai. E aí a gente começou a ouvir. Daí na Casa Lara eu induzi com as moças, né? Para elas apresentarem as meninas para os 2. E aí os 2 escolheram. O Vitor escolheu e a Sofia escolheu as 4. Cada um escolheu 2. Aí eles cuidavam delas e Daí tal. eles acharam que aquela foi uma decisão deles. Super importante, né? Essa E decisão. aí, o Vitor, que já entendia um pouquinho mais, quando a gente ia devolvê-las no abrigo, nesse processo de aproximação, convivência, né, estágio de convivência, o Vitor ficava chorando dentro do carro. Ele falava, quem vai contar historinha para elas, mãe? Daí eu falei, a tia conta, mas daqui a pouco elas já vão estar lá em casa, daí tu vai contar historinha para elas. E assim foi. Eles são bem unidos, até eu chamo eles hoje de quadrilha. Eles se unem para me pegar. Nossa, que história, né? Mas assim, a gente vai voltando, eu acho que vamos intercalar essa história. Todo mundo fala, né? Ô, Mi, conta a tua. Tu olhou agora pra Etiane. Eu quero entender esse sentimento, esse olho brilhando. É muito incrível, assim, na minha vida eu tenho, a adoção nunca foi uma conversa paralela, sempre fez parte da nossa conversa em família, porque a minha mãe trabalhou muitos anos com projetos ligados a conselho tutelar, né? A minha mãe trabalhava, na verdade, em um órgão público ligado à tecnologia, mas ela desenvolveu um sistema, então ela viajava o Brasil inteiro implementando esse sistema nos conselhos tutelares. E cada vez que a minha mãe chegava de viagem, assim, a minha mãe sentava com a gente, ela conversava muito com a gente, dizendo aquilo que ela tinha visto lá fora.
E ela sempre mostrava que a gente tinha uma vida muito boa e que a gente tinha sempre espaço para ter oportunidade de trazer outras pessoas para a nossa vida. Apesar da gente, na época, ter uma vida bem humilde, assim. A gente não era... Minha mãe não imaginava, meus pais eram separados, a minha mãe cuidava de nós éramos em 3 irmãs, mas a minha mãe sempre via possível ter um menino na nossa vida através da adoção. A vida fez lá uma viravolta, minha irmã engravidou de um menino, depois eu engravidei de menino, e o assunto adoção ficou ali de cantinho, porque ela já tinha sido, o coração dela tinha sido preenchido pelos netos, que também tinha uma força, né? Aí a vida me deu um novo presente, uma nova oportunidade, que foi quando eu reencontrei um amigo de infância, que é meu marido, e a mãe dele vem de uma adoção. Na verdade, a mãe dele vem de uma... A mãe dela rejeitou a filha, enfim, deu a filha, e ela viveu uma adoção muito truncada. Na verdade, ela não foi legalmente adotada pela família que cuidava dela, e ela foi deixada de lado pelos irmãos biológicos. Então, ela sofreu muito nesse processo da adoção. Então, quando eu e meu marido, a gente começou a conversar sobre a vontade de adotar, eu já era mãe biológica de um menino, e eu era mãe biológica solteira de um menino. E o meu marido, assim, no primeiro momento, falou, não, eu vou adotar ele para que ele tenha os mesmos direitos que os nossos futuros filhos. Então, nós vivemos uma adoção unilateral com o nosso primeiro filho. Uhum. Em seguida, eu já engravidei, tivemos o segundo filho. E aí, a vontade de adotar era muito latente na gente. Era um assunto muito, muito conversado entre nós. E eu sempre falava para ele, eu quero então, já que eu vou ter essa oportunidade, eu quero ter uma menina. Eu sempre falava, né, dizia, já temos 2 meninos, quero uma menina. Quero usar rosa, né? Eu quero botar todas as cores do mundo nela, porque eu sou muito colorida. O arco-íris anda comigo todos os dias. Enfim, e aí o que acontece é que Deus vai lá e coloca uma pitadinha nessa conversa e me dá uma gravidez na sequência. Eu tive um filho, engravidei do segundo, assim, eu tenho um de 10 e um de 11. E aí eu falei, bom, Deus, vamos bater um papo de perto. Eu quero muito ter uma menina e tu tá me dando mais um menino. E eu não quero ser injusta com esse menino, porque eu acho que ele tem o mesmo direito que os outros tiveram, de ter o meu tempo, de ter o meu amor, de ter a minha condição, de ser a mãe dele. E aí eu falei, então eu vou segurar a adoção mais um pouquinho. Porque a gente já estava entrando com o processo no segundo filho, já íamos, porque na minha cabeça era, não, vou ter o segundo, vou ter o terceiro junto com o segundo, vai ser tudo junto. E aí eu engravidei, então eu já tinha o terceiro, aí eu digo, não, peraí, 4, vai ser uma loucura ter tudo pequeno. E aí nós resolvemos esperar o nosso terceiro filho crescer, e cresceu 1 ano. Aí, no segundo ano, eu não aguentei, falei, vamos dar entrada na documentação. E aí, começou um processo interno de entendimento e dizendo assim, bom, como que eu vou, assim como tu fez essa conversa interna, dizer, quero uma filha mais velha para que ela faça parte, eu já pensava o contrário, eu quero uma filha mais nova para que os meus meninos vivam ela, sabe? Porque eu sempre tive e continuo tendo medo de que houvesse um questionamento de espaço. Ué, mas eu cheguei primeiro. E quem faz constelação entende isso, né? Uhum. Eu não queria que eles achassem que eu estava tirando um espaço que era deles de direito. Uhum. De serem os primeiros, não de serem mais ou menos que qualquer um deles. E aí a gente entrou. E aí, quando entramos com a documentação, a gente entendeu que o processo ia ser um pouquinho mais demorado do que a gente imaginava, porque a gente queria realmente uma menina de até 5 anos. Era essa a nossa primeira premissa, né? E aí eu faço um adendo. Talvez, não sei se você passou, talvez você não tenha passado. A parte dos critérios do cadastro são, para mim, a pior parte da vida. Foi assim, eu tive que ir na terapia, trazer o assunto. O que são os critérios? Como que você estabelece quais são os critérios que você quer no seu filho? Uhum.
Porque você tem que preencher. Por mais que você diga, não, isso não é importante. Tipo Cor, sexo, etnia, doenças, Se tem doenças ou não. tratáveis ou não tratáveis. Isso é um assunto tão pessoal que você não pode ficar compartilhando com as pessoas para saber a opinião delas. E eu falava, com quem que eu vou conversar isso? Que não haja julgamento, mas que eu possa ser, de fato, sincera comigo. Então, aí eu trouxe esse assunto para terapia e aí a gente começou a levantar todos os poréns. Vamos lá. Como seria se uma criança assim entrasse na tua família hoje? Ah, seria assim. Tá, mas o tempo você vai conseguir tirar esse tempo do teu filho pequeno para ficar, por exemplo, no hospital cuidando de uma outra criança? Então você começa a questionar tudo. Não é uma coisa tão simples. Mas eu consigo entender, tu preenchendo um papel É um dizendo documento. sim ou não para algumas É um crianças, né? documento. Porque no Porque aí biológico você tu vai não por- tem essa opção, sabe? Sim, é o que vem, biológico, né? Se o teu filho vem com a doença tratável, com uma doença incurável, Você nem pensa, você né? nem pensa, você quer ele vive e você vai cuidar. Exato. Eu fiz isso também. Fizesse? Eu Ah, fiz, tá. mas eu coloquei a criança acima de 7 anos, né? Eu botei pequeno, então tem alguns critérios que você não tem como antecipar, né? Mas ao mesmo tempo, é muito importante a parte legal. Eu digo que a Exato. parte legal da adoção é o cordão umbilical de Total. uma gestação natural. Por quê? Como é que tu vai garantir que tu é mãe? É pelo processo legal. Exatamente. Então, eu sou voluntária, eu sou cegonha com as minhas amigas da adoção, a gente une, né? Mas sempre a justiça. Né? Exatamente. Porque a lei é muito importante. A lei é o cordão umbilical da adoção. Aproveitando essa tua fala, o que que acontece? Como eu sabia do prazo, meus filhos foram crescendo, a vida acontecendo, eu fui muito julgada durante muitos anos. E era muito difícil, tanto que não é um assunto, eu não escondo de ninguém, as pessoas, em geral, sabem, né, nessa nossa espera. Mas não é um assunto que eu debata. Por quê? Porque, primeiro de tudo, porque eu acho que é um assunto de escolhas muito pessoais. E o julgamento que nós vivemos, Pamela, não era só em função do sexo ou da idade. Não, eram coisas muito práticas aos olhos do terceiro de... Ai, Milena, mas que injustiça, você já tem 3. E eu dizia, mas isso me tira o direito de dar amor, de dar mais amor, por quê? Não, e quantas crianças estão sem um Isso. pai e uma mãe? Não sei. Mas foram anos muito difíceis, porque a resposta ao olhar do outro, ela é muito óbvia e tão simples. E tem muito tabu também. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei de ouvir assim, poxa, mas criança de adoção é tudo problemático. Nossa, você vai levar isso- uma bomba pra dentro de casa. Olha o que você tá fazendo. É tudo problemático, não sei o quê. Principalmente Cara, é muito quando tabu que rola em relação a isso, muito. hoje até eu evito, mas assim, quando eu, na minha inocência, compartilhava alguma das características da qual eu estava disponível para aceitar. Que é tudo e são As palavras pessoas dizem, pesadas. mas teus filhos são tão saudáveis. Mas tu vai fazer isso com eles? Aí eu dizia, mas não é uma escolha, porque quando a gente tem um filho biológico, a gente não determina como ele vai chegar. E também se tu tá Mas eu tenho essa disponível, disponibilidade, disposta. eu tenho condições, tenho amor, tenho E tempo. eu sempre penso assim, ó, é sobre eu e meu marido. Exatamente. O que os outros acham ou acharam, eu nunca liguei. Mas eles dão pitaco mesmo sem nossa permissão, né? Eles vêm dando pitaco então do por nada. isso usava que eu a música evitei da Anitta, né? de Beijinho trazer. no ombro. Beijinho no ombro, Então por isso que eu recalque. evitava entrar em discussões. Então por alguns anos, acho que a Pamela sabe, eu fui porta-voz de família através do meu conteúdo, nas minhas redes sociais. Mas eu não trazia a adoção como uma pauta de trabalho, porque eu acho que não era um assunto, ou pelo menos continua não sendo, da qual eu quero que alguém questione. Fala, Sim, tudo a minha bem, escolha, é a né? minha escolha. Por que a gente tem, assim, cada pessoa tem 10 mil escolhas ou coisas que deveriam ser feitas na vida do outro, né? É tão Porque fácil é tão olhar. fácil olhar Fácil, pro né? outro, porque daí eu tampo os olhos para não ver os problemas da minha vida, das minhas Exato, escolhas que não estão exato. sendo feitas. Então eu consigo julgar uma mulher que tem 3 filhos, que tem
possibilidade, amor e disponibilidade, que é isso, né? Tempo e amor que a gente dá para eles e muito, em grandes quantidades, para uma outra criança. E eu sou capaz de julgar essa quantidade, fazer essa matemática e achar que ela não cabe. E nessa matemática que era feita, a pergunta era, tá, mas por que uma menina? Eu dizia, não, porque eu não estou fazendo caridade. Adoção é um ato de troca de amor. Eu quero uma menina. Essa um menina sonho, né? vai ser destinada a mim porque eu acredito que é para mim. Eu quero ser mãe de menina. Então não faria sentido. Apesar de que nós somos pretendentes de mais um menino. Mas eu não abriria mão de ter a minha menina. Então, assim, quando as perguntas vinham, eu falava, porque não é caridade, é amor, eu quero uma menina. Então, é uma troca. Tem que ser bom para mim. Não pode ser bom só para criança, tem que ser bom para mim. Até porque é a tua vida e é da tua família que vai impactar. Exato. Ô, Mi, deixa eu te perguntar, já que tá bem recente, como é que é esse processo? Dá entrada na papelada, me fala quantos dias, depois tu vai lá escolher? Como que isso funciona? São alguns processos. Não faço ideia. Não, na verdade, assim, até onde eu conheço, você entra pelo caminho da justiça, da qual eu não abri mão. Até durante esse período me vieram várias possibilidades e eu sempre as neguei por uma questão de princípios e de medo. Porque eu sempre achei que se eu fizer do jeito correto, o final vai ser feliz. Se eu fizesse pelo caminho alternativo, isso poderia gerar um desconforto e um medo na minha família. Então, nós entramos com a documentação, você vai no fórum, preenche os documentos, você entrega uma série de documentos, inclusive antecedentes criminais, até imposto de renda a gente tinha que entregar, né? Aí você entrega toda essa papelada para que ela possa ser analisada se você é, dentro dos critérios da justiça, apto a receber uma criança. A partir desse momento, você vira um protocolo. E aí você segue o protocolo. Aí eles te chamam para fazer o curso de pais adotantes, né? Acredito que vocês não sei se fizeram. Você não passou por entrevista psiquiátrica? Eu fiz depois do curso. Depois do curso. Eu fiz depois do curso. Fizesse antes. A gente demorou em torno de 6 meses para que a gente fizesse o curso. E aí, em seguida, acho que foi isso, porque eu sei que foi depois, porque nesse meio tempo nós até mudamos de casa. E ela veio, a gente fez uma entrevista lá e uma com os meninos. E ela veio na nossa casa para conversar com os meninos. E eles ainda eram bem pequenininhos na época. Aí você faz uma avaliação psicológica, né, para que tudo aquilo que você colocou no papel faça sentido, porque, não sei vocês, mas nós tivemos que entregar até um documento do médico dizendo que a gente tinha sanidade mental. Sim. Tem que pagar o psiquiatra, vai no Pagamos, psiquiatra. Levamos, fomos, conversamos com o psiquiatra, entregamos a documentação, e aí após o curso de pais adotantes e as visitas, sim, demorou em torno de mais 6 meses para que nós fôssemos inseridos no CUIDA, que é o Cadastro Nacional Único de pais aptos à adoção. E aí começa a espera, porque dentro dos critérios que você estabeleceu como que estão de acordo para você, aí você vai sendo ranqueado nessa lista de espera. Então, você coloca algumas características que um sistema lê e esse sistema vai identificando se os padrões que você colocou como de seu interesse estão de acordo com os das crianças disponíveis para adoção. Só que o que acontece é que muitas vezes as crianças estão nas casas de acolhimento, mas elas não estão disponíveis para adoção. E aí é que acontece o conflito de informações. As pessoas chegam e falam, mas tem tanta criança na casa de acolhimento, mas na verdade nem todas aquelas crianças estão disponíveis para adoção. E por que não estão? Porque a justiça, ela segue um protocolo também com essa criança, que ela identifica a negligência ou a situação de risco, ela traz para o acolhimento, mantém a família biológica como determinante de prioridade, e aí, vamos lá.
Na teoria, o sistema dá todo o suporte para essa família biológica para que ela possa se reorganizar e receber de volta essa criança. Então, eles buscam qual é a dificuldade dessa família. É comida, é droga, é problemas psiquiátricos, é rejeição, enfim, eles identificam qual é o problema e buscam sanar essas dificuldades para poder fazer o reingresso dessa criança na família. Depois de tanto tempo, você vai entendendo que, assim, uma das minhas maiores dores era por que essa criança tem que sofrer tanto? Por quê? Aí ela volta para a família. Aí eles acompanham, aí essa criança sofre algum tipo de negligência de novo, eles recolhem essa criança de novo, tentam, e aí dizem para a família, ó, família, você não tem condições. Tem alguém da tua família que tenha condições? Aí ela começa uma nova investigação. E aí ela identifica uma avó, uma tia, uma prima, dentro dos parâmetros legais, de maiores de 18, condições, enfim. E aí, nesse processo, essa criança fica na casa de acolhimento, sendo atendida pelo Estado, mas ainda não está disponível para adoção. Então, muita gente tem uma falsa interpretação de que todas aquelas crianças estão disponíveis, e nem sempre estão. E aí, o que acontece? Existe a adoção, a busca ativa, que é quando você vai nas casas de acolhimento ou entra em grupos, né, que agora existem até alguns aplicativos, que você tem acesso a algumas crianças que estão em processo de destituição, que é como se fala quando ela é destituída da família, e aí você faz a busca ativa. É quando você se identifica com aquela criança, ou aquela criança dá o feedback para você de que ela tem uma conexão com você, e aí você diz para o juiz, essa criança é a que eu quero. Isso é uma busca ativa. Mas normalmente são para adoção as maiores, tardia. Exatamente. Os bebês, a fila. Por que a conta não fecha, né? Que a Mi falou. Porque o número de crianças disponíveis para adoção, ela é muito menor do que o número de pretendentes. Muito menor. Muito menor, infinitamente. Só que o número de pretendentes, dentro dessa categoria que ela coloca, é tipo 90% que é bebê. E aí não tem bebê por 90%, Exatamente. É onde eles ficam mais tempo na fila. E durante esse período da destituição, muitas crianças acabam sendo descaracterizadas dessa lista de pretendente bebê, assim, de faixa etária XYZ. Então, por isso que a conta realmente não vai fecha. fechar nunca. E aí que vem os julgamentos, e aí vem os questionamentos. Então, por exemplo, eu tive que levar várias vezes para terapia esse tema, até que dentro de constelação, terapia, coaching, enfim, todo esse processo, eu entendi e respondi para mim que eu não estava fazendo pelo sistema, eu estava fazendo por mim e pela minha família. E aí você começa a ter olhares muito mais reais sobre a tua história. E a tua busca foi ativa ou não? Não, eu não quis. Porque, na verdade, eu tive duas situações de busca ativa, de conexão, que houveram essa situação de a criança não estar disponível para adoção, e isso de fato, porque daí assim, durante os 7 anos você começa, e tem várias famílias que acontece isso, durante esse período de espera, você vai se questionando, reavaliando, sentindo os filhos crescendo, você vai percebendo algumas coisas. Eu falei, eu estou aberta para outras crianças. E aí eu fui fazer a busca ativa, não tive, Milena, não tive uma boa experiência nessa possibilidade. Por quê? Porque daí você cria um pequeno vínculo e aí nesse meio tempo a criança voltou para a família. E aí eu falei, junto, como repito, na terapia, no processo, eu falei, não, eu não posso fazer isso comigo, porque eu saí muito mais machucada nessa tentativa do que feliz. Então eu falei, se não era de fato isso que eu estava buscando, eu não posso fazer isso comigo, porque talvez eu não faça bem para a história dessa criança também. E agora, quando tu recebe o que é uma ligação, como que é esse? Como que é esse? Quando nós conversamos sobre a vinda aqui, foi uma coisa muito, assim,
inesperada. A gente sabe que vai receber, a gente espera todos os dias. Eu tenho um problema com o telefone, eu não atendo telefone. Trabalhei muitos anos com meio corporativo, então eu tenho um trauma de telefone. E o meu marido brincava comigo, ele dizia assim, mas já vi como é que vai ser isso? Tu vai receber essa ligação, não vai atender. Atende esse telefone. Porque aconteceu isso numa das vezes, eles tentaram me ligar e eu não atendi o telefone. E aí, um dia, nós estávamos, né, no carro, indo buscar os meninos, era uma sexta-feira, 15 para as 6 da tarde, e eu recebo uma ligação do fórum, e a pessoa do fórum vira e diz assim, oi, Mi, tudo bem? Como que vai os meninos? Eu, oi? Falei, é quem eu estou achando que é? É. Então, olha só, a gente queria ver como é que vocês estão. E eu falei, a gente está tudo bem. E você, tem alguma notícia para me dar dela? Não, calma. Porque nós temos bastante coisa para conversar. Eu tenho muita coisa para te apresentar. Antes de te dar qualquer informação, eu preciso entender se vocês estão bem, se vocês ainda estão no mesmo, né, nas mesmas intenções, porque acontece, às vezes você desiste, ou você muda o estilo de vida, ou você, por exemplo, a gente tem um colega do grupo que sofreu um acidente, então a mulher, ela teve que adiar essa chegada porque ela precisava cuidar do marido, né, então tem várias situações, né? A vida acontece, né, e aí eu recebi essa ligação numa sexta-feira e dizendo que então, a gente conversava na segunda-feira e, assim, foram os 2 dias mais longos da minha vida, porque eu não sabia do que se tratava efetivamente, né? E passei muito mal, inclusive. E aí, na segunda-feira, quando sentamos... muito, porque você sabe o que você... Você sabe o que você está esperando. Agora, como vai acontecer, você não sabe. E aí, na segunda-feira, quando nós conversamos, de fato, ela apresenta todos os cenários, todos. E nessa situação, a nossa em específico, tinha uma situação ainda pendente, antes da efetiva destituição, que era o meu grande medo. E ela falou, mas eu acredito que vocês são uma família adequada a viver essa experiência com a gente e aguardar esse prazo legal que nós temos a aguardar, porque a gente acredita que essa menina tem que ser de vocês. E ela tem, na verdade, uma série de necessidades, enfim, e aí ela abre esse cenário pra gente, assim, né, ela tem que ser o mais honesta possível, tem isso, tem essa situação, tem essa necessidade, como vocês se sentem em relação a essa informação? E a gente perguntou, amanhã? A gente vai lá conhecer como é que a gente faz. E deu medo, deu alguma coisa, assim, vontade de dizer não? Na verdade, aí agora vem o que eu acredito de fato que é a minha missão de vida. Assim, o maternar, para mim, ela é uma certeza. Então, eu tenho, na verdade, apesar de que essa parte a gente já está resolvendo. Eu tenho mais medo dos outros em relação a ela do que nós em relação a ela. Tudo que nós podemos fazer em relação a ela, a gente vai fazer todos os dias. O meu maior medo era se alguém poderia intervir a isso. Então, se poderia questionar essa decisão judicial, se poderia recorrer a essa decisão judicial, porque disso eu não tenho controle. Então, eles nos deram um prazo legal para que a gente pudesse entender, aceitar e aguardar. E assim que esse prazo legal se encerrar, a gente pode, de fato, tê-la na nossa casa, assumir o nosso papel. E é uma decisão que a gente não questionou muito, assim. A gente, claro, a gente questionou até onde esses terceiros poderiam chegar nela. Como a gente sabe que não podem, a gente ficou mais tranquilo. É sempre do mesmo local, tipo assim, de Santa Catarina, ou não necessariamente? Pode ser de qualquer lugar do Brasil? Primeiro vai no fórum. Essa parte, para mim, aí agora vem a Milena trazendo o pensamento dela, tá? Isso, para mim, é a parte mais injusta do processo, minha visão. Tá. Porque eles pensam no bem-estar da criança, e até aí eu não vejo problema nenhum.
O problema, como, por exemplo, nós estamos enfrentando, é que a gente deixa a criança muito exposta. Então, se a criança é da mesma comarca da qual os pais fizeram a solicitação, que é Florianópolis, então a criança é de Florianópolis. Então, você acredita que essa criança tem parentes, amigos, história, no caso de vocês, principalmente, que são crianças um pouco maiores, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha prima, que adotou 2 adolescentes. Um dia o menino, que é hoje, né, nosso sobrinho, enfim, tava voltando da escola a pé porque é adolescente, ele viu um tio do outro lado da rua, correu para casa desesperado. A minha prima ficou desesperada e foi morar em outra cidade. Então, neste olhar, de olhar para a criança, eu fico me questionando se essa é a melhor decisão. Mas não pode ser de diferentes, tipo assim, uma pessoa lá, uma criança do Acre, não é uma conduta. É que esgotam-se as possibilidades. É primeiro atendido os pais Primeiro daquela é cidade. no Entendi. fórum onde você fez a sua inscrição. Primeiro ele vai pesquisar ali. Aí, por exemplo, o meu era 7 anos. Se não tivesse em Palhoça, que foi a comarca que eu me inscrevi, ele iria partir para outros lugares que tivesse a criança de 7 anos. Mas, normalmente, quem busca bebê vem da comarca onde ele mora. Normalmente, mas no né? caso da minha prima, por exemplo, também acabou saindo da mesma comarca. E eram 2 adolescentes. Então, esgotam-se as possibilidades. E quando tu recebe a história da criança vem integralmente? Tu sabe Pra tudo, nós veio tudo. tudo que Sim, aconteceu tudo. com Inclusive, ela. Tinha um registrado, dossiê né? na minha Sim, época. eu tem um dossiê. recebi todo o processo documentado, gravado, documento escrito, documento em vídeo. Então aproveita que tu tá com a palavra e já conta a tua história. Não, porque foi assim, até a gente falou daquela questão do cadastro, né? Quando tu vai preencher a ficha de adoção, tem lá quais estados tu tem interesse de pegar uma criança. É Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, então tu vai literalmente como fazer um formulário, sabe? Tu vai preenchendo ali. Então eu lembro que eu coloquei na época Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, Minas Gerais, São Paulo, coloquei vários estados, que eu pensei, quanto mais estados eu colocar, maior a possibilidade, né? Mas no meu caso, a adoção da Ana veio da mesma comarca eu adotei ela no Paraná, numa cidade chamada Toledo, né? Eu sou paranaense, estou morando aqui recente, mas foi isso, veio de Toledo mesmo. E em relação à minha história, eu optei por ser mamãe de uma adoção tardia da Ana. Hoje ela tem 11 anos, adotei ela com 7. E sempre senti no meu coração de adotar criança. Nunca quis gerar uma criança. Já teve momentos onde eu cheguei aí, fazer uma consulta, verificar sobre outros métodos, in vitro e tudo mais. Só que os médicos me deixaram muito desesperados, porque eles falaram assim: olha, mãe, tu nunca vai ser mãe de primeira. Tu vai fazer 2, ou 3, ou 4, ou 5 inseminações, ou 6 inseminações. Eu tive outras mães no grupo que nós estávamos participando que chegaram aí para a Alemanha para fazer inseminação, para ter filhos, porque tentaram tanto aqui no Brasil, não deu certo. Chegaram a vender casa, vender literalmente a casa para pagar as inseminações. Não deu certo. Até onde um sonho vai, né? Nossa, e assim, devastador, tá? Foram para a Alemanha, não conseguiram ter bebê também, e o adotar foi uma alternativa. No meu caso, eu nunca pensei em gerar, assim, sabe? Sempre quis adotar e sempre quis ser mãe de uma criança um pouco mais experiente, desde que eu me vejo por gente, assim, desde adolescente. E tu já tinha tua relação? Ou começou essa vontade sozinha? Ou tu compartilhou desde o início com a companheira? Isso sempre foi muito claro em mim. Quero ser mãe, sabe? Isso sempre foi claro. Num determinado momento, que hoje eu tenho 32, quando eu tinha ali para os meus 25, 26, comecei a sentir essa necessidade de ser mãe. Eu estava num relacionamento já há 3 anos e abri essa possibilidade para minha parceira. Falei, olha, eu quero ser mãe, sinto que agora é o meu momento. E aí, vamos comigo? Ela disse, não. Deu certo. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio, porque eu vou ser mãe, contigo ou sem. E ela, então me dá um tempo, deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu estruturar de uma forma bem racional. Aí ela chegou, eu acho que sim, eu acho que dá pra gente encarar, vamos atrás da documentação. E foi isso, nós entramos na fila
a minha adoção demorou 3 anos. Por 6 mais que anos. 3 anos, ela deu 2 anos, quase completando 3 anos ali, mesmo sendo uma adoção tardia. Demorou, mas assim, foi necessário, porque toda aquela parte de documentação demora ali 2, 3 meses, mais o curso, mais 7 meses. E a Ana, como que nós conhecemos a Ana? Quando a gente fez o cadastro, eu queria ser mãe de uma menina de até 5 anos. E quando a gente tá, não sei se isso foi com vocês também, mas prestes a encerrar o curso, eles instigam a levarmos crianças de outros perfis para a gente conhecer crianças diferentes. E a Ana estava lá com seus 6 anos e alguns meses. E foi amor à primeira vista com ela, assim, sabe? E ela foi só para passar um final de semana com a gente. E, assim, fisicamente, os traços, a personalidade, caráter muito parecido, foi uma coisa de louco. E eu falei assim, Luana do céu, ela tem que ser nossa filha, tem que ser nossa filha. E a Luana, não, a gente colocou que vai ser mãe de até 5 anos. Daí eu disse, não, a gente vai ser mãe dela. Aí eu, bem louca, fui pro fórum na segunda-feira e falei, eu quero ser mãe dessa menina, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, a destituição dela ainda não está pronta. É isso. A documentação dela não está pronta, você não pode ser mãe dela. Daí eu falei, não acredito. Aí o que a assistente social falou? Leva outras crianças para sua casa. Eu falei, então me dá mais meninas de 7, 8 anos, deixa eu levar. O coração é grande, mas ele dói. Não, mas eu falei, me dá, deixa eu levar para eu sentir. Aí levei 2 meninas, 2 irmãs, uma de 7, uma de 8 na época. E que, assim, a personalidade não bateu, que não deu. Eu falei assim, meu Deus do céu, não. E agora? Aí fiquei numa confusão danada, sabe? Do perfil que eu queria e que iria adaptar. Aí eu entendi que não, eu, nas minhas condições, não daria certo para ser mãe de irmãos, por exemplo. Para mim, já não conectou, não foi. E eu falei, tá, tive uma experiência com uma criança de quase 7, uma experiência com 2 irmãs. Falei, tem como eu levar mais criança para eu ter mais experiência? Aí consegui levar mais uma criança e também não deu. E eu falei, gente, sabe, eu senti que eu seria mãe dela. E eu falei, gente, eu vou ser mãe dessa menina. E o pessoal do fórum não cria expectativa. Não cria expectativa. Porque ela tá lá numa fila, o Brasil todo, pessoas de todos os lugares podem adotar, a documentação dela não tá pronta. E outra, a partir do momento que você aumentar o seu cadastro para 7 anos ou 8 anos que seja, qualquer criança com as mesmas características pode vir aqui. E eu falei, pois eu vou. Pode aumentar. De 0 a 8 anos, menina de até 8 anos. E passou-se 7 meses e nada. E eu ia no fórum semanalmente. E aí, em que posição que a Ana está? Como é que tá? Bem louca, assim. Eu tava tão envolvida, né? Gente, eu tava muito fora. Loucura. Eu tava fora de mim, assim, porque eu tava naquela euforia. Eu queria muito ser mãe. Aí até que chegou um ponto que eu acho que a assistente social me deu um chega pra lá. Falou, ó, quando der a gente liga, fica tranquila, não precisa ficar vindo aqui toda semana. Daí eu falei, ok. Mas aí, resumindo a história, passados 7 meses, o telefone toca, ligaram pra Luana, que eu também não sou muito de atender telefone. Ligaram pra Luana, numa quinta-feira, 5 e pouco da tarde, ela tava no trabalho, e disse assim, ó, tô passando aí em casa te pegar. Eu falei, pra quê? Nós temos que ir lá no fórum, porque a nossa filha está pronta. E ela disse, eu falei, quem é? Eu falei, na época era outro nome, né? A gente trocou o nome dela. É a Ana? Ela disse, sim, é a Ana. Gente, eu desmaiei em casa sozinha. Desmaiei em casa sozinha. A Luana chegou, eu tava lá toda... E o processo foi feito no nome de vocês duas? Nós duas. Inclusive, nós fomos o primeiro casal de mulheres a legalmente adotar no Paraná. Que legal. Naquela comarca. Ela foi muito especial, assim, porque tinha meninos, né? Outros homens já tinham adotado, mas de mulheres nós somos o primeiro casal. E daí nós chegamos lá, e a minha história é muito parecida com a tua, Mi. Porque aí tu chega e tu vai conversar com a psicóloga, com a assistente social, e eles vão passar todo aquele histórico da criança. E eles me assustaram muito em relação à Ana. Porque, assim, a mãe biológica dela teve depressão pós-parto. E a Ana, ela tem transtornos psiquiátricos muito fortes. E eles passaram todas aquelas... Ó, mãe, tem isso, papapá, toma tal medicação, assim, tem certeza? E contaram coisas muito pesadas. Eu falei, sim, ela vai ser minha filha. Pode mandar, porque ela vai ser minha filha. Mãe,
Que assim, eu sou muito espontânea e talvez por ser nova, não sei se não botaram fé, não sei o que passou na cabeça daquelas Eu acho pessoas. que é mesmo para deixar você bem ciente, para não sofrer porque, depois, né? Porque ela já tinha passado por mais 3 famílias e as isso. famílias devolveram ela. Tem isso também. Porque como ela tinha, graças a Deus, ela deu assim, melhorou 80% já. Mas ela passou por outras famílias, as famílias rejeitaram ela, porque não conseguiu adaptar. E eu falei, não, ela vai ser nossa filha, pode mandar. E a Ana, ela sofria muito de ansiedade, então nós não tivemos essa adaptação, sabe? Então, a psicóloga dela contou pra ela na quinta-feira, ó, você vai ser adotada. E a gente já pegou as coisas delas e foi. Então, não teve adaptação com a gente. Como ela sofria muito de ansiedade, já foi no ato. Uau. Foi muito Era pra uou, assim, foi muito louco mesmo, sabe? Era pra ser. E assim, ó, já tinha tudo pronto. Tinha o quarto dela, cama dela, guarda-roupa dela, ursinhos, roupa, tinha tudo pronto, porque eu sabia que ela ia ser nossa filha. É uma parada assim, muito espiritual. Por mais que a gente tente explicar no racional, não tem como. É muito espiritual mesmo. Nossa, e daí agora fica aqui e eu vou encerrar, Não. porque para honrar o horário da Mi, mas eu fico pensando que a experiência do outro, né, dessa pessoa adotada, porque como deve ser triste ser devolvida. Eu acho que eles não conseguem nem dimensionar a dor, porque eu vou até trazer um relato de uma criança que está na mesma casa de acolhimento que a nossa filha. E a gente até está tentando ajudar de alguma forma, mas a gente sabe que não tem esse direito. Mas eles geram uma expectativa e a cada entrada de uma família abre-se o olho e fecha-se o olho, né? Eles ficam naquela ansiedade e depois eles se guardam. Até esse menino que está lá, a gente sabe que ele também já voltou 2 vezes de uma família e a psicóloga estava falando pra gente que agora a resposta dele é não quero mais. Porque eles não conseguem dimensionar o que é o pós, né? A vida boa. É rejeição. Eles só o sabem sentimento a parte é rejeição. que não é para eles. Sim. Então, eu desejo muito, assim, porque deve ser muito difícil, né? O pior do que você perder a sua família biológica e ir pro abrigo é você ter a segunda chance de ter uma família e ser devolvido. E pensa a terceira, a quarta. Isso é muito Eu já forte. vivi essas experiências também, claro, com outros casais, né? Para mim isso nunca foi uma condição, né? Por isso que é importante esse curso Por que a isso. gente fez. Esse curso da adoção é como se fosse a nossa gestação. Exato. Nós somos preparados para isso. E é um desafio. Não vamos dizer que não é um desafio, porque tem muitos desafios, sim. Ainda mais quando já tem uma criança com um caráter formado, com uma personalidade formada, que a família já tem um conjunto de valores, de tradições Exato. ali. É diferente. Mas eles querem muito, assim, o fato de ser adotado e eles sentem e eles sofrem muito, assim, principalmente os traumas que ficam de rejeição. Isso é uma eterna cura nessas crianças, mesmo como adultos, sem trabalhar esse sentimento. E eu até digo para vocês, assim, eu ouso falar que no meu caso, que é uma bebê, uma menina pequena, a gente percebe no olhar dela que hoje ele está começando a se abrir, e ele se abre para a gente, né? Porque foi uma relação gostosa, mas não é medo, é desconfiança. O que está acontecendo? Ela não tem muita noção, mas ela já, na pouca vida dela... O inconsciente dela capta. O inconsciente dela é o que capta. está acontecendo. Porque no nosso caso também, ela sofreu bastante. E aquela desconfiança de... Nem vem. Então, ela tinha muito medo de homens. O psicólogo teve que fazer um trabalho para poder homem se aproximar. E é só um bebê. Em uma casa de homens, né, Mi? Que a gente sabe do que ela viveu e, graças a Deus, não foi nada físico, mas emocionalmente ela registrou que homens não trazem amor, né? Então, e a mãe também não conseguia trazer para acolher e dizer, não, calma, isso aqui vai passar. Então, ela sofreu muito. Na pouca vida dela, ela sofreu muito. Então, é desconfiança, é muito. E é uma eterna né? cura, porque assim, eu vejo que a Ana, ela evoluiu muito, 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 muito nesses quase 4 anos que ela está conosco. Mas
Quando começa a se tornar assim a parte de mocinha, sabe? Que ela tem 11, a autoestima acaba pesando muito, porque aquela rejeição que ficou gravada lá atrás acaba pesando. Eu tenho um vídeo no Instagram que a Ana fala, vocês falaram quando chega, hoje eu tenho uma cama quentinha, um quarto só pra mim, ursinhos, e ela relata num vídeo que ela fez espontâneo, e hoje eu posso soltar o meu cabelo. E ela faz assim, porque a Ana, ela era uma criança que ela vivia com o cabelo só amarrado, tipo, acordava, passava água, prendia, a autoestima dela era 0. E o prazer dela, quando a gente levou ela no primeiro salão da vida dela, de lavar, fazer uma escova, de fazer caixinhos e cuidar. Cara, eu acho que foi o dia mais feliz da vida dela, assim, sabe? Eu vivi isso. Quando ela foi no salão. É muito incrível, né? Poder proporcionar isso para elas. E é uma luta, assim, com essa autoestima, com esse sentimento. E tem que ter muita paciência e muita sabedoria pra gente guiando realmente nos polos do amor. E entender que isso acontece muito na adoção. Ah, essa criança é muito revoltada, porque essa criança é muito agressiva, porque essa criança tem muito ódio. Eles falam muito, né, dessa rebeldia, e é porque realmente eles sentem isso, mas como que a gente combate um mecanismo isso? de defesa deles pelo que eles já passaram. Essa é a palavra, mecanismo de defesa. Quebrar, né, passar daquela barreira. Assim, ó, eu acredito que vocês concordem comigo. Para a gente ser feliz e completa na nossa situação de pais adotantes, ela tem que ter sido infeliz na relação dela. Não tem como a gente ter amor se ela não tiver sofrido. Porque essa é a história. Como ela funciona. sofre e aí ela vai para uma outra família. Não tem, ela era muito amada lá. Não tem isso. Se ela era amada, ela ficava amada. Por isso que precisa de amor em dobro, Exato, em triplo, em exato. toneladas Imensurável, de amor, né? assim. Por isso que eu acho que as famílias que optam por adotar, elas têm que estar realmente muito seguras que é para a vida delas. E também, às vezes, você fica prorrogando muito essa decisão para saber assim, quando é que eu vou estar pronta? Nunca vai estar pronta, tá? Vai, é sempre um aprendizado. Sempre vai ter uma criança te esperando. E uma das minhas filhas falou assim para mim um dia, mãe, ela até falou isso em um vídeo também. Você não precisa gerar um filho. Você pode conhecer um filho. E a minha adolescente, que tinha 12, a Heloísa, ela falou assim... Adolescentes, mãe, também precisam de amor. Mais do que... Então, quando tu escuta isso... que lá em casa sempre rolou muito esse papo. Hoje todos são super decididos, assim, são empreendedores. Só a Sofia que ainda conclui a faculdade de odonto, né? Os outros já terminaram. Todo mundo trabalha no marketing digital, 2 trabalham comigo. E a gente tem uma liberdade de conversar sobre o que a gente quiser. A gente enche o carro de 7 lugares, vai para São Paulo participar de eventos. Então, tudo é algo muito próximo. E hoje eu estou vivendo um desafio exatamente no dia de hoje, que é a última semana da família de 7 todas juntos. Porque 2 vão morar em Portugal dia 13. A semana que vem elas vão para fora. Cresceram. Síndrome do ninho vazio. Ela vai estar... Ainda não tá tão vazio, né? Ela Mas mamãe... é muito difícil. Mas, mãe, que bom, vai ter hospedagem. Mas sabe assim, cada um é um pedacinho de mim? Sim. E eu tô toda hora, a gente tá toda hora. Ana, olha se tal coisa tá boa. Elô, não sei o que, vê se a mãe escreveu certo. Mãe, tem um erro de português. Aí o outro lá cuida das minhas campanhas. Então, assim, a gente é uma empresa familiar. Tá todo mundo junto, sabe? Mas lindo. sabe que a gente usa uma frase lá em casa que é o seguinte, a gente fala que a alma da nossa família se reconheceu. Porque o coração, a gente fala, né? O coração bate muito e eu sou apaixonada pela vida. Eu olho o teu filho e vou dizer, ai meu Deus, que coisa mais linda. Porque eu sou realmente apaixonada por tudo. Mas quando a alma se encontra, não E por tem isso que eu falo que resposta. é espiritual. Não tem um resposta. negócio Não tem espiritual. resposta. Era para ser. Tanto que hoje a nossa menina sorri e as próprias cuidadoras olham e falam, há 2 semanas atrás ela não sorria. Ela era uma criança apática. Sim. E o bom é que elas esquecem bem rápido o que elas passaram. Que Fica bom. claro, depois a gente vai cuidar com as terapias que tem que cuidar. Eu Sim, cuido até hoje das sim. minhas meninas, porque tem dia que elas vão chegar para ti e vão dizer assim, mãe, tem um vazio dentro de mim que eu não Claro. consigo curar. É a vida E daí inteira, né? tu quer levar elas para dentro do teu ventre, começar tudo de novo, mas não dá. Tu pegou ela já com 6 para 7 anos e ela tem aquele buraco.
Eu fui aprender a fazer pão caseiro porque elas lembravam do cheiro do pão caseiro que o pai delas faziam para elas. Uau. E eu fui aprender para suprir aquilo. Então, tudo que elas me falaram, assim, eu tenho vontade de tal coisa porque eu lembro do meu pai ou da minha mãe, eu fui correndo aprender mesmo, que eu não fui uma coisa, eu tenho São certeza, histórias assim, ó. lindas, né? Eu posso não ter sido a melhor mãe, mas eu sempre fiz tudo o que eles quiseram. Eu também aprendi com eles, sabe? Porque eu não estava preparada para ser mãe de 6. E eu acho que a gente nunca tá. Mas o nosso jeito torto é o nosso jeito certo. Eu me acho uma mãe muito porra louca. Eu falo, meu Deus, coitada dessa menina. Mas o nosso jeito torto é o jeito certo. Tá tudo bem, né? Era pra ser, né? Ai, deixa eu encerrar, então. Eu não posso, gente. Ai, quero só agradecer pela entrega, né? Por falarem tão de coração aberto. E parabéns, sabe? Porque a decisão de adotar vem com um peso também, né? Não é só a parte boa, é a parte da responsabilidade integral e de aceitar aquela criança com tudo que ela vai vir. E ela vai vir. Né? Com muita coisa. Então, quero agradecer pela entrega e por essa mesa que foi muito linda. E dizer que a gente está de portas abertas para o que vocês quiserem fazer. Obrigada. Todos que agora vão estar no Instagram para olhar Olha. de coração e que se tornam parte tão importante da família, né? E eu acho que o sangue se encontra, né? Se encontra. Lá O coração, ele A não alma tem... é mais forte que o alma é mais sangue, né? forte que o A alma é sangue. mais forte que o sangue. E eu só digo que eu sonho muito em trazer ela aqui para correr. Porque eu acho que faz muito parte da minha história Traz também, ela aqui né? no estúdio. Mas não por tem favor. nada- Meus já ela vai vieram adorar o várias vezes microfone. aqui correndo. Ele faz aqui na casa, Davi no Madeiro. Vocês vão chegar nessa parte. legal! Meu Vitor adora aqui o espaço Vive no Hub. Muito obrigado. Obrigada Obrigada. também. E até Obrigada. o próximo podcast.